Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela nossa Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática e hoje eu venho trazer a resolução de mais duas questões aqui com vocês do nosso aulão lá do Garden. A gente vai resolver a terceira e a quarta questão. Lembrando que nesse aulão a gente fez uma revisão lá, uma mega revisão de matemática. Eu, professor Brasil, professor Alexandre, né? Então, se você buscar nos nossos canais aí da Central do Enem, você vai ter esse aulão completo lá para você assistir com todas as matérias. Então, na semana passada eu resolvi a primeira e a segunda questão e hoje eu vou resolver a terceira e a quarta questão. Tudo bem? Então, vamos observar a nossa próxima questão. Então, olha só, pessoal. Agora a gente tem aqui aquela terceira questão que eu falei para vocês, que a gente ficou de trazer a resolução dela nessa semana. Então, vamos acompanhar o que diz o texto dessa questão. O entregador utiliza em seu trabalho um caminhão com um tanque de combustível de capacidade 100 litros. Você já deve estar percebendo que eu até destaquei já de amarelo aqui esse dado, né? E que percorre, em média, 7 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Em seu trajeto diário de entregas, ele percorre 84 quilômetros. Estando o tanque de combustível inicialmente cheio, a quantidade Q de litros de óleo diesel que restam no tanque de combustível do caminhão depende da quantidade D de dias trabalhados. A representação algébrica que descreve a quantidade Q de óleo diesel restante no tanque em função da quantidade D de dias trabalhados é qual expressão, né? Aí ele dá as alternativas aqui. Então observa, turma, que essa questão aqui, ela é uma questão em que você vai buscar a representação algébrica, ou seja, um modelo matemático que, na verdade, descreva essa situação aqui do enunciado da questão. Um detalhe importante de você observar é que, ao olhar para as alternativas aqui, você percebe que todas elas são expressões algébricas do primeiro grau, onde você relaciona a quantidade Q, né, que vai restar de combustível no tanque do caminhão, com o número de dias D, certo? Então, observa que aqui todas as expressões são expressões do primeiro grau. Então, a gente poderia pensar, na hora de buscar uma solução, que essas expressões aqui, na verdade, são funções, né? São funções do primeiro grau. De que tipo? Desse tipo aqui, ó, forma geral, f de x igual a x mais b. Ou se você quiser, já adiantando a bola para a gente ter algo semelhante às alternativas aqui, eu posso trocar de posição aqui as parcelas ax mais b. Então, essa nossa expressão, ela pode ficar escrita assim, ó, b mais ax. Já já você vai entender por que eu fiz isso aí, certo? Então, a expressão que vai aparecer para nós, fazendo a troca das letrinhas aqui, olha, no lugar do f de x aqui, ó, no lugar desse f de x aqui, ó, né, eu posso muito bem colocar a letrinha Q, certo? Q. No lugar desse B bem aqui, ó, eu posso colocar a quantidade de combustível inicial no tanque, eu vou chamar de Q0. Observa aqui nas alternativas que o sinal aqui é um sinal de menos para todo mundo. Então, eu já sei que bem aqui vai ser menos uma variável, uma taxa de variação, que eu vou continuar chamando de A. E aqui, olha, no lugar desse x aqui, ó, vai entrar quem? Vai entrar a letrinha D, que representa o número de dias aí, a quantidade de dias. Então, a minha expressão é essa aqui, né? Q igual, ou seja, a quantidade final de combustível que vai restar no tanque é igual à quantidade inicial menos uma taxa de variação aí, que vai ser, na verdade, a quantidade de combustível que esse caminhão vai consumir por dia, e aqui o número de dias, né? Então, bora pensar aqui no seguinte, observa que essa quantidade inicial Q0, que está inicialmente no tanque de combustível, ele deu para nós bem aqui, ó, 100 litros. Né? Ele deu aqui, ó, 100 litros, beleza? Então, eu já posso aqui concluir que essa quantidade Q0 vale 100 litros, beleza? 100 litros, olha aqui, ó. Então, o que eu estou precisando saber? Eu estou precisando saber quem é
essa taxa de variação que eu estou chamando de A. Essa taxa de variação, raciocina comigo, é a variação entre a quantidade, ou melhor, é a variação entre a quantidade de quilômetros que esse caminhão percorre por dia, dividido pelo consumo dele. Então, é uma taxa de variação que eu poderia dizer que é a variação entre 84, aí eu vou colocar aqui, ó, quilômetros por dia, dividido pelo consumo dele, que é 7 quilômetros para cada 1 litro, certo? Olha o que eu vou fazer agora aqui, só para você entender. Eu posso muito bem simplificar aqui, ó, 84 por 7. Bora dividir aqui, ó, 84 dividido por 7. Fazer aqui no cantinho, ó. 8 por 7 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, para 8 sobra 1. Baixo 4 aqui, né? 14 por 7 dá 2, certo? 2 vezes 7, 14, para 14 não sobra nada. Então, isso aqui, olha, vai me dar como resposta 12. Aí presta atenção aqui em outro detalhe que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou simplificar aqui, ó, quilômetro por quilômetro, certo? Aí vai sobrar, deixa eu pegar aqui a coisinha vermelha, vai sobrar, deixa eu ver como é que eu coloco aqui para vocês. Vai sobrar aqui, melhor, vou fazer direto, porque aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, quilômetro por litro e quilômetro por dia, né? E aqui quilômetro por litro, certo? 7 quilômetros para cada 1 litro e aqui 84 quilômetros por dia. Se você fizer a divisão aqui, você vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Ficaria algo mais ou menos assim, olha. Quilômetro por dia, certo? Aí, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí aqui eu ia inverter e ia ficar litro por quilômetro. Eu ia cortar bem aqui, ó, quilômetro por quilômetro, e iria sobrar aqui, ó, litros por dia. Então, o que esse número está me dizendo? Esse 12, bem aqui, ó. O que esse 12 aqui, essa taxa de variação que eu achei, 12 está me informando? Ela está me dizendo que esse caminhão, ele acaba consumindo 12 litros por dia. Vou até escrever aqui do lado, ó, 12 litros por dia. Então, olha bem o que foi que a gente achou aqui. A gente achou a taxa de variação de combustível em litros por dia. Então, esse Azinho aqui, ele é um valor de 12 litros por dia. Então, este caminhão irá consumir 12 litros por dia, de acordo com o enunciado da questão. Então, para finalizar, eu poderia escrever agora a expressão, né? Essa quantidade Q é igual. Quem é essa quantidade inicial aqui, Q0? Está bem aqui, ó. 100 litros. Né? Então, vamos colocar aqui, 100. Menos. Quem é a taxa de variação A? Acabei de achar, 12. Vezes quem? Vezes a quantidade de dias. Então, a expressão algébrica que descreve essa situação do enunciado aqui, ó, é essa. Q igual a 100 menos 12D. Então, se a gente olhar para as alternativas, a nossa resposta é a letra B. É claro, pessoal, que você deve estar percebendo que eu já estou há mais ou menos umas 2, 3 semanas resolvendo questões de uma forma um pouco mais direta, porque esse conteúdo aí a gente já estudou em aulas anteriores, certo? A gente já fez videoaulas explicando essa parte de função do primeiro grau. Então aqui, como a gente está nesse período de revisão, que é um período em que a gente tem que resolver a maior quantidade possível de questões para ir revendo a matéria, a gente fez uma solução um pouquinho mais rápida, beleza? Essa foi a terceira questão daquele nosso aulão lá do Garden. A gente resolveu lá, né? E agora está trazendo para todos os alunos aqui, ok? Já já a gente vai ver a próxima questão, tudo bem? Olha essa próxima questão aqui. É uma questão que envolve regra de 3 composta, tá certo? Uma questão que envolve regra de 3 composta.
Vamos ver o que diz o enunciado dessa questão. O enunciado dessa questão diz assim, olha, em um dos setores de uma indústria alimentícia, 5 máquinas permanecem ligadas durante 10 horas diárias para embalar salgadinhos de milho em pacotes, sendo que cada máquina produz 500 pacotes por hora. Em um determinado dia, uma das máquinas foi paralisada para manutenção preventiva, não participando da produção daquele dia, o que fez com que as demais máquinas tivessem que funcionar por um período maior de tempo para manter a produção diária habitual dessa indústria. Aí vem a pergunta. Para que a produção diária habitual dessa indústria se mantenha, essas máquinas deverão funcionar nesse dia pelo tempo de... Então, vamos ver a solução dessa nossa questão, que envolve aí regra de 3. Turma, vamos ver aqui quais são, na verdade, as grandezas envolvidas nessa questão. Eu tenho aqui, ó, número de máquinas, certo? Número de máquinas, ele fala que inicialmente são 5 máquinas. Depois, ele fala em horas trabalhadas por dia, vamos colocar assim, olha, horas por dia, certo? E ele fala também em número de pacotes, né? Vamos colocar aqui, ó, pacotes, beleza? Então, olha o que ele diz. Ele diz para nós assim, ó, 5 máquinas trabalhando 10 horas por dia embalam, né, 500 pacotes. Então, vamos trazer para cá. 5 máquinas trabalhando 10 horas por dia, elas empacotam 500, né? Executam aí 500 pacotes. Beleza. Aí continua. Em determinado dia, uma das máquinas foi paralisada. Ora, se uma máquina foi paralisada, e eram 5, significa então que agora somente 4 máquinas vão trabalhar. Eram 5, agora são 4, né? Beleza. Aí ele fala aqui o seguinte, né? Em um determinado dia, uma das máquinas foi paralisada para manutenção preventiva, não participando da produção naquele dia. O que fez com que as demais máquinas tivessem que funcionar por um período maior, né? Por um período maior. Ele já está dando uma dica aqui. Beleza? Aí ele pergunta, para que a produção diária habitual dessa indústria se mantenha, ora, se vai se manter, vai continuar sendo fabricado ou empacotados aí, né? 500 unidades desses pacotes, beleza? Aí ele pergunta, quanto tempo, né? Eu vou chamar esse tempo aqui de horas trabalhadas por dia de X. Então, presta atenção agora, o que eu fiz? Problema envolvendo regra de 3 simples ou regra de 3 compostos, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente definir aqui, ó, as grandezas envolvidas, né? Número de máquinas eram 5, aí uma parou de funcionar, ficaram 4. Essas 5 máquinas trabalhavam 10 horas por dia e empacotavam aí 500 unidades, ou 500 pacotes, né? Fabricavam 500 pacotes. Então, veja, eu diminuí aqui uma máquina e eu quero saber quantas horas por dia essas outras 4 máquinas vão precisar trabalhar para manter a mesma produção, ou seja, os mesmos 500 pacotes por hora, né? Vou até colocar aqui, ó, pacotes por hora, beleza? Aqui tem uma informação importante para a gente, não pode esquecer. Veja que essa coluna aqui, ó, não houve alteração nas grandezas, né? Não houve alteração nas grandezas. Eram 500 pacotes por hora e continua 500 pacotes. Então, esses dados aqui não vão influenciar em nada no meu cálculo. Eu posso até eliminá-los, porque eu faria isso no desenrolar da resolução da questão. Tudo bem? Então, vou tirar logo aqui, que é para encurtar a nossa resposta. Beleza? Agora, bora analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pensa junto comigo aqui, pensa com calma. 5 máquinas precisam trabalhar 10 horas por dia para empacotar, para fazer 500 pacotes por hora, né? Então, olha só, 5 máquinas, né, precisam trabalhar 10 horas por dia, beleza? Agora, eu te pergunto, se eu diminuir a quantidade de máquinas, o que eu vou precisar fazer com a quantidade de horas para manter a produção? Pensa bem, eu tinha 5 máquinas, eu vou trabalhar 10 horas por dia para executar esse serviço. Agora eu tenho 4 máquinas, ou seja, eu tenho uma máquina a menos. Essa quantidade de horas aqui que a máquina vai funcionar vai precisar aumentar, não vai mais poder ser 10, vai precisar ser um valor maior. Inclusive ele fala bem aqui, ó, por um período maior.
tá certo? No próprio enunciado. Então, essas grandezas aqui, número de máquinas e horas trabalhadas por dia, são grandezas inversamente proporcionais. Para indicar que essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou colocar aqui ó, uma setinha para cima e aqui uma setinha para baixo. Ah, professor, e se eu quiser colocar na posição diferente, essa setinha para baixo e essa aqui para cima? Pode, não tem problema nenhum, beleza? As setas em sentidos opostos é apenas para indicar que as grandezas são inversamente proporcionais. E agora, lembre de aulas anteriores, né? Para dar a solução desse tipo de questão, onde as grandezas são inversamente proporcionais, você precisa deixar essas setinhas aqui no mesmo sentido. Ou você inverte essa primeira coluna, ou você inverte essa segunda. Eu vou inverter logo essa segunda, que é justamente a coluna onde tem a variável. Então, invertendo, vai ficar assim, ó. X está para 10, eu estou invertendo e já aplicando aí os princípios das proporções. Assim como 5 está para 4. Olha como é fácil isso aí, desde que você execute os princípios corretos, né? Então, eu inverti aqui, ó, né? X está para 10, ó, fiz a inversão, igual a 5 está para 4. Tudo bem? Então, vou aplicar aqui o princípio fundamental, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você multiplica aqui, ó, cruzado, né? Multiplica cruzado, e aí você vai chegar em 4x igual a 5 vezes 10. Beleza? Ora, 5 vezes 10 é 50, então isso aqui é 4x igual a 50. Então, x é igual, passando 4 dividindo, a 50 dividido por 4. Se você fizer essa divisão aqui, ó, se você dividir aqui 50 por 4, você vai achar 12,5 horas. Quando você olha para as alternativas aqui, ó, você olhou para as alternativas, de cara esse número não aparece, né? Mas pensa junto comigo. Esse x, então, ele é, na verdade, 12 horas mais 0,5 horas, né? Veja, se você somar 12 com 0,5, vai dar 12,5. Então, isso aqui são 12 horas mais meia hora, né? E aí, fazendo um ajuste final, esse x que eu estou atrás, ele é 12 horas. O que é, turma, meia hora em minutos? O que é meia hora em minutos? Meia hora em minutos é, ou são, né? 30 minutos. Beleza? Então, olha só, essas duas questões estavam faltando para a gente resolver, né? Que foi lá do aulão que a gente fez no Garden, e eu tinha prometido trazer a solução para você, tanto da terceira, que foi a questão anterior, quanto essa aqui. E se nós olharmos aqui para as alternativas, a resposta aqui, ó, letra C. Tudo bem, turma? Então, pessoal, é isso aí. São as duas questões que estavam faltando para a gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado da solução. E nas próximas aulas a gente vai trazer mais exercício de revisão aqui para vocês. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima.